Pessoal, hoje nós vamos começar uma live, mais uma live da Rebelião, Jornada da Rebelião Saudável, que acontece de 5 a 11 de julho. É um evento online com 21 palestrantes em 7 dias de palestra. Vai ser um evento que vai mudar a cara da saúde, a cara da nutrição no Brasil, e nós vamos estar lá assistindo juntos. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu vou chamar meus convidados, que hoje serão 2 médicos. Eu vou conversar com o Dr. Emílio Pacheco. O Dr. Emílio Pacheco trabalha com emagrecimento, é especialista em diabetes tipo 2 e gosta muito do assunto proteína e energia. E vou falar também com a doutora Gabi Streit, a Gabriela Streit, e ela é nutróloga, ela faz medicina integrativa e ela vai contar pra gente mais um pouco sobre o trabalho dela. Deixa eu chamar o doutor Emílio, que já chegou. Gabi, quando ela chegar. Vamos lá, doutor Emílio. Oi, Glorinha. Olá! Olá, Tudo bem? tudo bem? Seja Como bem-vindo. vai? Tudo Muito bem. obrigado. Emílio, eu não sabia que você está no Ceará, é isso? Eu estou no Ceará. Ah, E eu não você é sabia. da onde, Cássio? Eu sou Você de é da onde? Você mora Recife. Você Eu é de moro na Recife, né? Escócia, mas eu sou de Recife, sou. Ah, É, tá certo. eu Eu estou estava na esperando. dúvida, eu estava na dúvida se Aham. você era de Recife ou era Não, paraibana. Eu era não, paraibana. não. Não, eu sou de Recife e eu sinto muita saudade de Recife, como cidade que eu adoro, mas não sinto nenhuma saudade do calor do Recife, para dizer a verdade. E É como mesmo, estão as é? coisas aí? Estão muito quentes? Aqui, sim, estão muito quentes. Imagino, Nossa, imagino. nossa. Mas eu não me incomodo não, viu, Cássio? É, né? Eu já morei em Berlim. Eu morei em Sério? Berlim. Sim, sério, sério. Quase 4 anos eu morei em Olha, Berlim. E eu prefiro esse calor daqui, viu, Cássio? eu não, eu prefiro o frio. Bem, então, Menos 17 graus, menos 20 graus. Não tem roupa, né, para esse frio. é verdade. Eu estava vendo aqui o seu Instagram, né? Eu estava analisando o seu perfil para a gente conversar melhor, e eu vi que Sim, você trabalha com emagrecimento, você é especializado em diabetes tipo 2 e proteína e energia, você gosta muito dessa equação, né? E então isso. eu tenho algumas perguntas para você, Emílio. Eu Aham, vou fazer perguntas bem generalizadas, porque a gente está fazendo perguntas para um público que não é da saúde, um público que é leigo e que precisa entender um pouco melhor para que eles sim, comecem a se familiarizar com esses termos todos que eles vão ver lá na nossa jornada da Rebelião Saudável. Tá certo? sim, 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 sim. O Emílio, o doutor Emílio, ele é um dos palestrantes da Jornada da Rebelião Saudável e a palestra dele vai ser sobre, Reversão de diabetes tipo 2. olha aí, tá vendo? Um assunto muito interessante que interessa muita gente, na verdade, né, doutor Emílio? Sim, sim. Então, vamos lá. Primeiro me fala um pouco sobre você, me fala um pouco sobre a sua profissão, a sua jornada dentro da medicina, depois a gente começa a conversar mais especificamente sobre as outras coisas. Boa. Cássia, eu nasci no Rio, meu pai é do Piauí, minha mãe é de São Paulo, mas a gente veio morar aqui no Ceará, porque o meu pai era do Piauí e queria ficar aqui No mais Nordeste. próximo Uhum, do Nordeste, ficar mais próximo da mãe dele, nós viemos para cá. E aí legal. eu fiz medicina aqui, assim que eu Uhum, me formei, estava prestes a me formar, morei um período em Berlim, cheguei a fazer residência em patologia lá em Berlim, mas não cheguei a terminar. aham, Quando estava fazendo residência em patologia, eu senti falta de trabalhar com pacientes, claro. trabalhar com gente. Uhum. E aí eu mudei de residência, fui fazer medicina de família, né? Eu sou médico de família, isso é uma coisa bem mais comum aí no Reino Unido, né? Isso que Você eu ia deve ter falar o seu. agora. Isso que eu ia falar. A gente aqui, todo mundo aqui tem um médico da família. A gente não tem médicos especiais, específicos para cada área, como no Brasil, né? Então, se a gente quiser ir para Exatamente. algum médico específico, o meu médico da família tem que me dar uma referência para o médico especialista. A gente não pode ir assim para qualquer médico. É diferente. Exatamente, né? E aí são os sistemas de saúde mais organizados, né, do mundo, eles são organizados dessa forma, né? É verdade. E aí eu fiz residência em medicina de família, e eu não sei se você sabe, mas tem um movimento muito forte na medicina de família, que é a prevenção quaternária.
que é proteger os pacientes do excesso de intervenção médica, do excesso de medicalização, aqueles pacientes que estão sob maior risco, né? Porque isso é a terceira causa de morte nos Estados Unidos, eu não sei se você sabe. Erros médicos, excesso de intervenção médica desnecessária. Exato. Então, esse é um movimento muito forte da medicina de família. E há um questionamento muito grande, já na medicina de família, sobre essa questão das gorduras, da alimentação, do colesterol. Então, eu já vinha questionando isso, sabe, Cássia, essa questão alimentar, dentro da medicina de família. E chegou uma hora, e aí desde 2013, né, eu tinha um amigo que fazia low carb, me falou dessa alimentação, e eu comecei a praticar low carb desde 2013. E você deve ter sentido também as transformações que low carb deve ter feito na sua vida, enfim, no seu bem-estar e tal. Claro. E eu passei mesmo a querer foi uma coisa tão forte, né, para mim, assim, que eu passei a querer trabalhar profissionalmente com isso, né, prescrevendo uma alimentação low carb e agora ampliada para essa questão da relação proteína-energia, né? Mas aí fiz uma especialização em nutrologia também, e agora, por último, eu fiz um curso específico sobre reversão de diabetes tipo 2, né? Que legal. Com o Dr. Souto, que eu não sei se você conhece. Perfeito, claro, nosso mestre. Nosso mestre, exato, Dr. José Carlos Souto e Dr. Rodrigo Bomeni também. Também, já fiz entrevista com ele até. Eu tenho um projeto de entrevistas escritas aqui no meu Instagram, e ele foi um dos meus entrevistados, o Bomeni. Ele é maravilhoso, né? Os dois são maravilhosos, na verdade. Eles são, viu? Eles são muito bons. E aí a gente fez esse curso, sabe, Cássia, específico sobre reversão de diabetes tipo 2, que era um tema que já me fascinava há muito tempo, né? Mas faltava alguma coisa mais estruturada, e a gente fez esse curso. E acho que a coisa mais legal desse curso é que a gente ficou, depois do curso, num grupo com esses professores, né? Com o Dr. Souto, com o Dr. Bomeni, e a gente pode discutir, né, os casos dos pacientes que a gente está atendendo com diabetes. Isso é muito bom, é verdade. É muito bom, porque eles têm bastante experiência no assunto, né? É um privilégio, né? Não deixa de ser um privilégio estar podendo discutir. Nossa, total. Você ter acesso ao Dr. Souto e ao Dr. Rodrigo Bomeni é uma coisa bem, bem maravilhosa, porque eles são as pessoas que abriram o caminho da low carb no Brasil, né? Exatamente, foi o que eu esqueci de falar, né? Em 2013, esse meu amigo me contou de low carb e me contou do blog do Dr. Souto. Eu comecei a ler no mesmo dia, inclusive. O blog dele começou, você já deve ter lido muito, o blog dele começou em 2011, 2013 eu comecei a ler, e aí foi o início aí também da minha jornada profissional com isso, né, com a alimentação. Você também foi beneficiado com a low carb em você, no seu corpo? Você se utiliza dos benefícios dela? Com certeza. Desde 2013, né, pratico low carb, e eu perdi peso, eu perdi 13 quilos, né. Legal. Eu tenho 1,90 m, né? Então as pessoas falam, né, que quem é alto não engorda, então pode comer. Olá, doutora. Olá, olha essa médica. Ela é muito bonita, né? Essa moça, menina. Cadê ela? Saiu. Eu vou chamar de novo. Doutora Gabriela Streit, come here. Pronto, chegou. Cheguei. Ai, tudo bem, doutora? Tudo bem, doutora? Boa tarde. Agora ela está tendo problema com a internet, mas vamos continuando enquanto isso. Sim. Você estava falando de Dr. Souto, que você leu o blog dele todo. Pois é, li o blog dele todo e tal. E aí Pronto. Deu certo agora, doutora? Doutora Gabriela. Peraí, pedir. Vocês estão me vendo? Sim, estamos lhe vendo e estamos lhe ouvindo bem. Então tá bom. Desculpa ter atrapalhado. Que nada, eu já fiz a introdução aqui da live, a gente está falando, o doutor Emílio estava se apresentando, então eu vou aproveitar para pedir para você se apresentar também, para as pessoas que estão aqui assistindo e para as que vão assistir depois, que essa live vai ficar salva. E fala um pouco também da tua experiência na medicina, para depois a gente começar com as perguntas mais específicas. O Emílio já falou? Falou. Eu me apresentei, sim. Então tá.
Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Streit, sou médica, tenho formação em medicina clínica, tenho pós-graduação em terapia intensiva, então trabalhei um tempão em terapia intensiva. E há mais ou menos uns 3 anos, eu sou formada na Universidade Federal de Pelotas, então aqui do Rio Grande do Sul. Moro em Porto Alegre hoje, mas me formei na Universidade Federal de Pelotas há 12 anos. Então, já sou um pouco velha. Que nada. Eu me formei a 17, hein? Opa. Eu não vou nem dizer quando eu me formei, certo? Para não humilhar vocês. Não, é porque a gente vê tanto rosto novo, assim, tanto... E, na verdade, trabalho com medicina integrativa, trabalho com nutrologia, tenho pós em nutrologia, já estou na segunda pós em nutrologia. E fiz pós em bioquímica, depois fiz uma pós em medicina integrativa, né? Sigo uma linha mais de medicina integrativa. Então, tenho um consultório pleno de medicina integrativa há quase 3 anos, há 2 anos e pouquinho. E comecei, na verdade, com emagrecimento, com estratégia low carb no emagrecimento, que era algo que eu sempre achei que fosse um caminho bem adequado, não só para mim, porque aprendi a fazer assim, mas para os pacientes também. Claro. E depois de um tempo eu comecei a atender muito paciente com doença autoimune. Então hoje o foco do meu trabalho é estudar e atender doenças autoimunes. Legal. Exatamente. Das mais variadas, especialidades, né? Como eu digo, a medicina tradicional, e não sei se meu colega concorda comigo, mas acredito que sim, a medicina tradicional, ela loteia muitos pacientes. Sim. Então, o paciente tem uma doença que é de caráter reumatológico, ele vai direto especialista reumatologista. Se o paciente tem uma doença de caráter neurológico, ele vai direto no especialista neurologista. Se o paciente tem uma doença de caráter da pele, ele vai direto no dermatologista. Então, a gente não tem um médico, vamos dizer assim, a gente não tem uma especialidade médica que trate o paciente como um todo. Um todo, exato. Então, temos assim, agora, medicina né? de família. O médico de família está bem aí. Sim. Mas, assim, o médico de família, ele... vamos dizer assim, quando a gente se formou, né, não sei se é essa visão que tu tens, assim, mas quando a gente Eu sou médico de família, né, assim, só para você saber. Quando a gente se formou, o médico de família, a residência de medicina de família, ela tinha uma outra visão. Era um médico que realmente atendia a criança, atendia a gestante, atendia o idoso, atendia homens e mulheres de forma distinta, com prevenção distinta. E tinha essa visão, assim, da gente integrar a família. Essa coisa que o pessoal fala, né? Que é acompanhar as gerações. Hoje, a medicina de família no Brasil não é assim. Deu uma mudada boa. Deve ser como é aqui, né? Oi? Deve ser agora como é aqui. O doutor Emílio me diz se eu estiver errada. É isso? Sim. Eu não sei, qual foi a mudada que você acha que deu, assim, não entendi, doutora. Eu acho que, assim, a gente acabou perdendo um pouco o gineco, a parte da ginecologia. Então, o pré-natal nem sempre é feito pelo médico de família. A gente tem ou uma enfermeira que consegue fazer, ou então um ginecologista dentro dos programas de saúde da família. A pediatria perdeu também espaço. Acho que o médico de família não atende mais a criança. Quem atende a criança é um pediatra. A gente tem dias com pediatra dentro da unidade básica, dentro do programa. A gente tem um programa que nem sempre tem essa abrangência assim, para a mulher, para a saúde da mulher, para o médico olhar essa mulher de uma forma como ela deve ser vista, né? Então, assim, com uma prevenção um pouco melhor, entender as demandas daquela família, porque a mulher, muitas vezes, ela é a chefe da família, né? Ela é a que provém quase tudo, em várias famílias. Então, a gente tem um médico que olhe para ela como mulher, né? Como mulher, como chefe, vamos dizer assim. Então, às vezes, E, além disso, assim, são consultas muito rápidas. A gente não tem como... O paciente entrou no teu consultório e já está saindo. Então, 20, 30 minutos para fazer uma receita, para examinar, para fazer uma boa anamnese, para perguntar da família. Então, assim, eu acho que o médico de família, a ideia da medicina de família é sensacional.
A ideia base, vamos dizer assim. Sei, a essência da coisa. Essência da medicina de família é o que todo médico deveria ser. Mas como nós temos outras, vamos dizer assim, outras nuances que precisam ser observadas, talvez o médico de família, que deveria ser esse médico, perde um pouco. Então, eu vejo dessa forma, mas vou perguntar para quem trabalha, né? Claro. O métier diário, né? Por favor, doutor Emílio, se coloque, se posicione. Mas não é nem tanto o foco, né, da nossa discussão, o papel do médico de família e tal. Eu nem trabalho mais no PSF, né, doutor? Assim, eu saí do PSF, porque o PSF realmente é um local que, por ele não exigir qualificação, né, para se trabalhar, ele não é um local tão qualificado. Mas o trabalho ainda do médico de família na atenção primária pública aqui do Brasil, ele ainda vê criança, vê gestante, ele ainda vê, né, ainda vê todo mundo e tal. Mas eu também fiz a especialização de nutrologia, essa que você fez, né, a da Abram, eu também fiz. Então eu estou trabalhando como médico de família, é a minha titulação, mas eu tô mais especializado também no consultório. Eu também estou trabalhando mais com esses problemas advindos da má alimentação, da toxicidade energética, né? Mas eu concordo com você, Gabriela, que e é uma coisa que me preocupa muito, né? O paciente realmente está fatiado, ele vai direto no especialista, né? A gente não tem muito essa cultura, né, aqui de ter o nosso médico de família. A Cássia mora na Escócia e tem o dela, né? Ela tem o médico de família dela. Ela tinha falado antes de você chegar, né? Que ela só ia no especialista se tivesse uma... Aqui é diferente, né? O sistema é diferente. A gente tem médicos de família e se a gente precisar de ir para um especialista, o médico de família tem que dar a gente uma referência. Você tem que ser referido pelo médico, exatamente. Você não pode bater na porta do médico que você quer, e como a gente faz no Brasil, né? A gente vai para o médico que a gente quer. Aqui não é assim, é diferente. Mas isso é questão cultural, não tem como mudar, né? Então vamos para as nossas perguntas mais específicas para a gente conversar um pouco sobre o que vai acontecer na jornada, né? Eu vou fazer uma pergunta primeiro para a doutora Gabriela e depois eu passo para você, tá, Emílio? Tá bom. Gabriela, você faz medicina integrativa, você é nutróloga e você trabalha também muito com doença autoimune. Então, me fala uma coisa. A alimentação, ela influencia diretamente a incidência de doenças autoimunes? Bastante. Por isso que eu mantive, talvez, esse meu foco, Cassinha, na doença autoimune. Por a gente conseguir perceber e a gente conseguir entender e a gente conseguir ver que uma mudança na alimentação, uma mudança em relação ao que o paciente ingere todos os dias, porque às vezes a alimentação não significa nutrição, esse paciente se alimenta, mas muitas vezes não se nutre. Então, modificar essa condição do paciente de não só se alimentar e começar a se nutrir, começar a se tratar, modifique muito o curso da doença. Então, assim, não é que a gente veja que o paciente cure. Não é isso, porque eu não acredito em cura. Eu acredito em remissão. Eu acredito que esse paciente consiga fazer com que ele não exacerbe ou ele não mantenha uma exacerbação, que é o que a gente vê nesses pacientes. Verdade. Com a adequação, a readequação alimentar. E aí a low carb, que é isso que a gente tanto bate, que a gente mostra para os pacientes, né? Como é importante, né? A gente ter uma alimentação que vai fazer essa restrição de carbo, uma restrição correta de carbo, né? Evidenciando para o paciente o que esse carboidrato agrega nessa dieta dele, o que esse carboidrato agrega nessa saúde dele. E não só dos carbos, mas principalmente dos alimentos inflamatórios, que aí entra a nutrologia. Aí entra saber o que dar para um paciente para fazer com que ele, além de uma estratégia nutricional baseada na low carb, com restrição de carboidrato, também faça uma dieta baseada na restrição de alimentos inflamatórios, ou seja, alimentos que aumentam a inflamação, aumentam a permeabilidade do intestino, que é isso que eu vou falar na minha palestra, sobre a permeabilidade intestinal. Ok, que é a leak gut, né? A leak gut syndrome, exatamente isso. Ok.
Então, aproveitando esse gancho do que você falou aí, eu vou perguntar para o Emílio. Doutor Emílio, qual é a diferença entre cura e remissão? Na verdade, tem um artigo que responde exatamente isso, né? Ele fala para a gente evitar o termo cura em diabetes, né? Porque você é um diagnóstico que você só pode dar quando o paciente morreu, né? Porque, por exemplo, se ele tiver 100 anos e colocou o seu diabetes em remissão ou conseguiu reverter o seu diabetes aos 50 anos, e se aos 100 anos ele morreu e nunca mais teve o retorno do seu diabetes, você pode falar em cura, né? Sim. Então, eu também prefiro o termo remissão, tá? É o termo aconselhado, tá? O termo remissão. E esse é um conhecimento muito, muito interessante, né? Muito, muito fantástico, porque ainda dentro da medicina e para as pessoas também, se tem essa ideia de que diabetes tipo 2 é uma doença crônica, é uma doença incurável, e que inexoravelmente uma hora você vai precisar fazer diálise, você vai precisar amputar um membro, você vai ter um infarto. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Apesar de o consenso atual ainda ser muito esse, né? Mas isso já foi questionado desde 1992. Desde 1992, né? Porque os primeiros insights que mostraram que diabetes tipo 2 poderia ser uma doença reversível, eles vieram da cirurgia bariátrica, que hoje, inclusive, é chamada de cirurgia metabólica, né? Exatamente para fazer essa conotação, né? Uma cirurgia metabólica, uma cirurgia que corrige, né? O metabolismo. Exatamente, é legal esse termo. E é interessante, né? Porque hoje, assim, a cirurgia bariátrica hoje, ela banalizou um pouco. Eu acho que as pessoas estão fazendo pouco mais do que a indicação. Eu acho que principalmente no né? Brasil, né? Aqui é mais complicado. Para você conseguir uma bariátrica, você tem que ser realmente muito obeso, né? Tem que estar bem mórbido já, numa situação, ou então em risco de vida. No Brasil, eu conheço pessoas que engordam para fazer bariátrica. E eu também, Cássia. E eu também. Eu não conheço só uma pessoa, eu conheço várias pessoas, Exato. Né? Se você for ver, né, isso é o fim dos tempos, né? Você precisa emagrecer, mas aí você vai fazer o movimento inverso para chegar num número. Mas a cirurgia bariátrica trouxe esse grande legado para a gente, né? Que é mostrar que o diabetes pode ser revertido, né? E rápido, né? Com um mês depois da bariátrica, porque no começo se perguntava, se observava esse efeito, né, da normalização da glicose em pouco tempo, e aí se perguntava assim, poxa, o que aconteceu com o paciente? Será que foi a perda de peso, né? Mas não, o paciente demora 2 anos para perder o peso que ele precisa, né? O que acontece nesse um mês, né? Será que foi o corte, o corte da cirurgia que provocou alguma alteração hormonal, esse efeito incretina, né? Esses hormônios secretados pelo trato gastrointestinal, será que foi isso que melhorou a glicose? E depois se viu que se estava ignorando aquilo que era mais óbvio da cirurgia bariátrica, que era a restrição total de comida, né? A restrição súbita, a restrição de comida. E o primeiro peso, a primeira gordura que o corpo da gente consome nesse um mês após a bariátrica é a gordura visceral. É a gordura que está dentro do fígado, é a gordura que está dentro do pâncreas, né? Então, o seu pâncreas e o seu fígado emagrecem primeiro que você. Por isso que você reverte o seu diabetes antes mesmo de ter perdido muito peso, né? Ter perdido um peso visível, né? Os estudos mostram, viu, Cássia, que 75% dos diabetes tipo 2 são passíveis de remissão. 75% dos casos. É muito, né? 75% dos casos. Eu faço parte desse percentual aí. Eu desenvolvi diabetes tipo 2 por causa do sobrepeso. Quando eu cheguei aqui, eu engordei muito por causa da comida muito processada, né? E aí, desenvolvi a diabetes tipo 2. Depois, quando eu conheci a low carb, eu comecei pela cetogênica, né? E aí, em 2 meses, me ligaram lá do médico perguntando: olha, a gente precisa refazer os seus exames, porque esse exame que você fez agora, você não é nem pré-diabética. Tem alguma coisa errada, assim. Ficou todo mundo impressionado, né?
Mas aí quando eu cheguei lá e falei que eu fazia cetogênica, eles, agora dá para entender. Quer dizer, eles sabem, né, o que é que reverte uma situação dessas, né? A alimentação. Então, deixa eu perguntar aqui para a Gabriela. Gabriela, qual a ligação entre o intestino e as doenças autoimunes? Eu quero falar com você mais sobre doenças autoimunes, porque é um assunto que me interessa particularmente. Eu tenho uma pessoa muito querida na minha família que tem esclerose múltipla e eu gostaria de entender um pouco mais sobre isso. Pois então, esse vai ser o grande foco da minha palestra, mostrar para as pessoas e fazer com que elas talvez entendam um pouquinho mais ou um pouquinho melhor sobre o papel do intestino na saúde delas. Porque as pessoas acreditam e não entendem o que o intestino faz, verdade. o que o intestino é capaz de fazer. Porque a nossa única ligação, Cassinha, com o meio externo, se a gente parar para pensar, é o nosso trato gastrointestinal. Então, tudo que a gente tem duas fontes, vamos dizer assim, duas fontes de contato com o meio externo, que é através da nossa respiração e através da nossa boca, da nossa deglutição, a gente consegue fazer esse contato com o nosso meio externo. A partir daí, a gente tem que pensar que a gente respira 24 horas por dia e que a gente, na verdade, não come 24 horas por dia, mas a gente tem essa interação com a alimentação que a gente está colocando para dentro. A nossa pele também tem essa interação com o meio externo, então a parte de toxinas, que eu também vou falar um pouco nessa nossa palestra, nesse nosso encontro na jornada, vou falar também sobre essa relação dentro da medicina integrativa, não só com a comida, mas com a relação com as toxinas ambientais, que são muito, em grande quantidade, isso também provoca uma intoxicação, e também a relação com o estresse, a relação com o sono, eu vou falar sobre isso. Mas quando a gente se alimenta, e a gente nem tem noção disso, às vezes a gente não toma um comprimido. Tem pacientes que chegam e vamos dizer assim, se vangloriam de dizer, doutora, eu nunca tomei uma cápsula na minha vida, eu nunca tomei um comprimido. E aí eu costumo dizer assim, sim, mas tu come todos os dias. Tu coloca para dentro uma cápsula, vamos dizer assim, uma cápsula que não é tão pequena, todos os dias para dentro, que é a alimentação. É verdade. Que vai agir da mesma forma, porque ela precisa ser digerida, ela precisa ser processada dentro do trato gastrointestinal e ela precisa ser absorvida. E dependendo disso, o nosso organismo ele vai reagir de acordo com o que tu estás comendo. Por quê? Porque nem sempre aquela comida é um alimento que o organismo aceita, que o organismo entende como bom, que o organismo consegue processar, digerir e absorver da forma que tem que ser absorvido. Então, quanto mais alimentos que a gente vai colocar para dentro, que a gente coma durante o dia, que não são bons para o nosso trato gastrointestinal, mais a gente está ferindo ele. E quanto mais a gente ferir ele, mais ele vai ficar danificado. E quanto mais danificado ele vai ficar, mais coisas ruins vão acabar entrando. E aí a gente tem por trás dessa camadinha de células do nosso intestino um exército enorme de defesa, que é o nosso sistema imunológico. Claro. Então, as doenças autoimunes, elas partem daí. O nosso sistema imunológico detectando o que é self e o que é não-self e atacando o não-self e daqui a pouco ele se atrapalha e ataca o self. Exato. Então, a partir daí, o que a medicina tradicional diz? É genético, é idiopático. A gente não sabe por que está ali. Aí a gente acaba o que tratando? O sintoma. O paciente com lúpus, por exemplo. Vou dar um exemplo. Eu não vou na minha palestra, Cassinha, especificar doenças. Claro. Eu vou especificar o espectro autoimune, que é algo maior, vamos dizer assim. Sim. Para que os pacientes entendam a importância da alimentação, para que os pacientes entendam a importância da alimentação correta, para que esse espectro autoimune consiga entrar em remissão e talvez em reversão. Então, assim, isso é muito importante, porque às vezes os pacientes não entendem que essa alimentação possa fazer isso, eles acham que vai ser a curto prazo. E não é a curto prazo. O intestino que está lesionado, uma ferida, Cassinha, se tu tá aí na tua casa e tu bate com o dedo na quina da porta e o teu dedo inflama, isso é uma reação inflamatória. Claro. Essa reação inflamatória, ela não vai ser assim, ó. Claro.
o dedo vai inchar, o dedo vai ficar vermelho, vai ficar doloroso, às vezes abre, vai ficar uma ferida, a ferida vai cicatrizar. E isso é para um pedacinho de dedo. Imagina para um intestino inteiro comprometido, com 30, com 40, com 50 anos de alimentação, que não era a alimentação que a gente deveria ter feito nesse período. Então, a partir dessa lesão, a gente fazendo esse entendimento de que vai entrar coisas que não tem que entrar, porque o intestino não está saudável, o intestino não está fechadinho, o intestino não é para entrar nada, o intestino é para ficar fechado. Se ele está lesionado, ele vai deixar entrar coisas que não. O sistema imunológico vai começar a ficar completamente desorganizado e vai começar a atacar. E esse ataque vai fazer com que todo o sistema imunológico consiga aumentar a sua carga e fazer com que lugares onde não tinha que atacar, por exemplo, a articulação está sendo atacada, a tireoide está sendo atacada, o pâncreas está sendo atacado. Órgãos que não deveriam ser atacados por nós mesmos comecem a ser atacados. Então, isso é o que eu tento mostrar para os pacientes aqui no consultório. O paciente chega e diz assim, doutora, ontem eu recebi uma paciente que trouxe um monte de exames e que chegou para mim cheia de queixas e disse para mim assim, a minha irmã tem tiroidite de Hashimoto, o meu outro irmão tem lúpus, o meu irmão teve câncer, melanoma. E eu trouxe esses exames, mas assim, eu não aguento mais, doutora. Eu tô cansada, eu tô exausta, eu tô sempre com dor de cabeça, eu tô com dor no corpo, eu tô com dor nas juntas. É aquele tudo de dor. Eu trago esses exames, os médicos acham que tá tudo normal e me dizem que é estresse. Se você que tá ouvindo isso se sente assim, vê os seus exames normais e o médico diz que é estresse, não ache que é só você. Isso acontece todos os dias. É verdade. E aí eu peguei o primeiro exame, eu estava na capa, primeiro exame. Dizia assim, anticorpos antitiroperoxidase, que são anticorpos da tireoide. Certo. Existia um valor de referência, por exemplo, que era 35 do laboratório. E o valor de referência dela estava 30. E eu disse assim, meu amor, preste atenção. Tu acha que no teu corpo tem que ter algum anticorpo contra a tua tireoide? Não. Um corpo saudável não tem que ter anticorpos contra a tireoide. É verdade. Agora, a mesma coisa o metal pesado. Tu pede alumínio, o valor de referência vem 15. Tu tens 10. Ah, não tá normal. Tu tens que ter alumínio no teu corpo? Pois é. É que os valores estão tão errados, né, Gabriela e Emílio? Não é só isso, Cassinha. É que assim, os valores de referência são algo estatístico. É uma média entre todas as pessoas, entre a população. Então, se admite que a população tenha 15 de alumínio no corpo. Exato, é isso que eu estou falando. Não estou falando nem dos valores de referência, estou falando dos valores. É uma média em cima de uma população doente, né? É uma média em cima da população. E é normal. Uma população e as doente. pessoas acham normal estar doente, né? Exato, Cassinha. Isso é que eu exatamente. Mas assim, o alumínio pode ser que não tenha entrado pelo intestino. Por quê? Porque tem outros mecanismos pelos quais os shampoos, todos os shampoos perolados têm alumínio. Por isso que a cor é perolada. E aí tu coloca numa área de absorção enorme, que é a cabeça, é óbvio que o paciente vai se intoxicar. Mas, por exemplo, tireoide, o intestino permeável, a grande maioria das vezes, a presença do glúten pode fazer, sim, um mimetismo molecular contra a tireoide. Então, as pessoas têm que começar a entender que é necessário avaliar um paciente integralmente. Sim. E esse é o seu papel, você faz essa medicina, né? Entender que aquele exame é um exame que tem que ser visto dessa forma. E não achar que um valor de referência para, por exemplo, da esclerose múltipla da tua familiar, da tua ente da minha tia. Exatamente. Um valor de referência para uma paciente com esclerose múltipla, com uma vitamina D de 25, a gente achar que está tudo bem, o intestino está absorvendo. Uma pessoa que come carne, que faz cetogênica, eu tenho pacientes aqui que fazem cetogênica, tem doença autoimune, mas continuam com B12 baixa. Tu entende, Cassinha? Então, assim, hoje eu postei sobre isso porque uma menina falou, se vocês não entraram, entrem no canal do Telegram
da Rebelião Saudável, hoje a gente discutiu sobre isso lá. Uma das meninas que está lá comentou, e eu falei assim, nós não somos o que nós comemos. Nós somos o que nós digerimos e o que nós absorvemos. Exatamente. Então, se você acha que só a cetogênica talvez cure todas as suas doenças, não. Você precisa fazer uma dieta cetogênica orientada por alguém que saiba fazer dieta cetogênica. Claro. Você precisa entrar com a estratégia low carb para reverter o seu diabetes com alguém que saiba fazer estratégia low carb para reverter o seu diabetes. Exatamente. E talvez essa jornada da Rebelião Saudável traga gente do mais alto gabarito que faz isso todos os dias e que traga essa experiência que talvez muitas pessoas necessitem. Sim. De que é importante usar a estratégia low carb? Claro que é. Mas é importante entender por que se está usando a estratégia low carb. Claro. É importante ter uma orientação de um profissional para fazer bem feito, né? Para fazer efetivamente, senão não adianta, né? Então, doutor Emílio, a diabetes é uma doença reversível? Sim. Sim. Definitivamente. Sim. Em 75% dos casos. E em estudos que mostraram também 30 pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, 30 pacientes que se submeteram ao tratamento convencional para diabetes, 73% dos que se submeteram à cirurgia bariátrica reverteram seu diabetes. Tem um estudo, tem o maior ensaio clínico randomizado já realizado sobre remissão de diabetes. Foi feito aí, viu, Cássia, no Reino Unido. Sim. Inclusive com participação de unidades de atenção primária na Escócia também, se eu não me engano. O cara que mais publica no mundo em reversão de diabetes é um inglês da Universidade de Newcastle, Roy Taylor. É pertinho, é? Olha só. Porque é no norte da Inglaterra, então é perto da Escócia. Um dia eu ainda sonho em fazer alguma coisa lá. Venha. Lá nessa universidade. Pois bem, esse médico, ele fez um estudo e que já mostrou reversão do diabetes de 2 anos, né? Porque a gente fica pensando assim, tudo bem, o diabetes pode ser revertido? Sim, ele pode ser revertido. Mas quanto tempo ele vai ficar assim, né? Isso depende se a pessoa mantiver a perda de peso. De forma bem simples, a remissão e a reversão do diabetes necessita da perda de peso. Independente se a pessoa for magra ou gorda, porque isso é muito interessante, né? É isso que eu ia perguntar agora. Se é possível que uma pessoa magra possa vir a desenvolver diabetes tipo 2, se é uma doença apenas de pessoas com sobrepeso. Exato, isso é uma outra coisa, assim, né, que todo mundo pensa, que diabetes é uma coisa, assim, só de quem tem obesidade, quem tem sobrepeso, mas não é, né, esse mesmo autor que eu falei, esse inglês aí, escreveu um artigo para exatamente falar sobre isso, por que pessoas magras desenvolvem diabetes, e aí ele criou um conceito, um conceito de limiar pessoal de gordura. Tem gente que tem uma dispensa pequena. Então, se você compra comida para sua casa e tem uma dispensa pequena e você não consegue consumir toda essa comida, você vai encher a sua dispensa e vai ter que guardar comida em outros locais que, na verdade, você não deveria guardar comida, no banheiro, no quarto, na sala, tá? Essas são as pessoas que toleram pouca gordura, que tem um local seguro para a gente armazenar a gordura, que é embaixo da pele. Sim. Esse é o local seguro. Mas tem gente que tem uma despensa pequena embaixo da pele, e aí ela começa a enviar o excesso de gordura para dentro dos órgãos. Então, essa pessoa tem um limiar pessoal de gordura baixo. Ela é magra por fora, mas ela está gorda por dentro. E tem gente que tem um limiar
pessoal de gordura alto. Isso explica as pessoas que têm obesidade, que são bem gordas, e não desenvolvem diabetes tipo 2. Ou seja, elas têm uma despensa muito grande, elas compram comida e elas podem deixar dentro da despensa dela, que tem muito espaço, e assim ela não precisa colocar as compras na sala, na cozinha, que é o que acontece com quem tem um limiar pessoal baixo de gordura, porque começa a enviar gordura para dentro dos órgãos, que são locais atípicos. A gente, na verdade, o fígado, né, Cássia, ele não foi feito para isso, né? Ele não foi feito para acumular gordura. O fígado foi feito para ser o fígado, né? Assim, inclusive para participar dessa coisa do selfie, né? Ver o que é seu, o que não é seu. Então, é anormal acumular gordura no fígado. E o diabetes tipo 2 é uma doença de acúmulo de gordura no fígado e no pâncreas também. O pâncreas também engorda, né? É uma coisa que a gente também não é muito intuitivo, né? Se fala mais nessa deficiência de secreção de insulina pelo pâncreas, mas o pâncreas também engorda, né? Porque o fígado não consegue manter toda aquela gordura e envia gordura para os órgãos vizinhos, o coração também fica com gordura, os rins. Então, é por isso que isso explica porque algumas pessoas magras podem desenvolver diabetes tipo 2 e algumas pessoas que estão muito obesas podem não desenvolver diabetes tipo 2. E isso explica também por que uma pessoa que perdeu, por exemplo, 10% do peso, mas não ficou magra, ela ainda está obesa, ela ainda está com IMC de 31,5, que foi o que esse estudo do Reino Unido mostrou. Os pacientes que tinham revertido o diabetes, eles ainda estavam obesos. Ou seja, a perda de peso pequena, ou de 10% que eles tiveram, já foi suficiente para que eles revertessem esse diabetes. Porque aí eles diminuíram a gordura abaixo do seu limiar pessoal de gordura. Uma vez que você ultrapasse novamente o seu limiar pessoal de gordura, você volta a ter diabetes de novo. É por isso que você precisa se manter. Você precisa se manter nesse processo, né? E é por isso que a gente, mesmo com a diabetes em remissão, a gente, para o Sistema Nacional de Saúde aqui do Reino Unido, eu sou diabética, mesmo estando em remissão, né? Você não deixa de ser diabético. Porque se você sair da dieta, você pode voltar a manifestar essa doença de novo, né? Interessante. Isso é bem interessante, viu, Cássia? E até tem um termo, viu, Cássia, que eu até li também num artigo em inglês, que se chama pós-diabetes. Pós-diabetes. Eu acho, Cássia, que se você for conferir bem direitinho aí no seu médico de família, você muito provavelmente está classificada como pós-diabetes. Pode ser. Eu tenho essa suspeita, né? Assim, pelo menos nesse artigo ele dizia como é que é catalogado um paciente como você, que era diabética e agora tem o diabetes que está em remissão. Então, você não pode mais ser chamada de diabética, porque você não tem mais o risco cardiovascular que um diabético tem. Você está numa outra condição. Então, o Reino Unido é vanguarda em muitas coisas, né? O Reino Unido criou esse termo, pós-diabetes, que é exatamente para... Eu vou checar. Cheque isso, porque tem até uma classificação para isso no NHS, né? No National Health Service, né? Do Reino Unido. Health System, desculpa. Tem até uma classificação, de pós-diabetes, pós-diabetes. Gabriela, o que é que transforma um corpo sadio em um corpo inflamado? Pois então, a alimentação. Então, assim, a gente consegue caracterizar os alimentos em grupos bem distintos quanto em relação à inflamação, né? As pessoas têm muito aquela ideia de que o que os nossos avós comiam eram alimentos extremamente saudáveis e extremamente... que não causavam doenças, eles não tinham doenças. Mas os alimentos que os nossos avós comiam não eram alimentos que são os que nós comemos. Hoje a gente pode entender que a gente tem uma indústria que, além de fazer alimentos processados, industrializados, ela visa uma única coisa, que é o lucro. Então,
a gente precisa ter alimentos que sejam cada vez mais lucrativos. Então, vamos pegar o exemplo do glúten, por exemplo. Hoje, o glúten não é só um componente da farinha ou não é só um componente para aumentar a elasticidade e a maciez dos alimentos. O glúten também pode ser considerado um conservante. Ele consegue manter os carbos, as moléculas de carboidrato mais unidas também. Então, ele auxilia nesse processo, vamos dizer assim, de melhoramento do que eles precisam, que é ter o quê? O mais com o menos. O mais quantidade de alimento gastando cada vez menos. Então, tendo um alimento que é extremamente inflamatório, que é colocado o dobro, o triplo, 4, 5 vezes além dele, como outras funções também atribuídas a ele, a gente tem um alimento extremamente inflamatório. Porque não era o mesmo glúten que era consumido pelos nossos avós há 50, 60, 70 anos atrás. É diferente agora. A mesma coisa as frutas. A gente tinha frutas antigamente, e a gente pode lembrar, porque nós somos contemporâneos, vamos dizer assim, nós tínhamos frutas na nossa infância que eram frutas extremamente não doces, não eram tão doces. A casca não era uma casca brilhante. Eu digo das laranjas, por exemplo. Laranja aqui no Rio Grande do Sul, se a gente vai pegar uma laranja, é uma laranja com a casca brilhante. Que tu consegue a gente consegue se enxergar na casca da laranja. Quando tu abre uma laranja, a laranja não tem sumo. Ela só tem suco. Ela é extremamente doce, com pouquíssimo sumo. A gente tem pouquíssimo bagaço e tem muito suco. Por quê? Porque foi um cruzamento genético. Eles queriam o quê? O que as pessoas querem? As pessoas querem o suco da laranja ou as pessoas querem mastigar e ficar mastigando aquele bagaço de laranja? Não, as pessoas querem o suco. As pessoas procuram o suco de laranja. Então, o que acontece? Esses alimentos foi feito um cruzamento. São alimentos transformados em laboratório, né? Para que as pessoas consumam mais. Exatamente isso. E o que mais... O Emílio vai falar para mim. O que mais aumenta a esteatose hepática? Suco de fruta. Sim. Tô mentindo, Emílio? Uau. Não. Então, se a gente for pensar nisso... Açúcar, né? O suco de fruta tem essa capacidade de aumentar e muito. Porque ele é extremamente concentrado. Tem uma grande capacidade de ser concentrada a frutose nele. Então, quando tu tá comendo essa laranja, e frutose aumenta a gordura no fígado, é extremamente inflamatório. Então, a gente começou a mudar a nossa dieta baseada, claro, que nessas modificações genéticas de tudo que a gente tem, não só, eu tô dando exemplo do glúten, tô dando exemplo das frutas, mas a gente tem para tudo isso. E, consequentemente, começamos a comer mais alimentos processados, mais alimentos industrializados. Então, a gente só aumentou a inflamação. A gente não diminuiu a inflamação. Aí as pessoas vêm dizer, que é uma coisa bem comum que eu ouço assim, mas todos os frangos têm hormônios. Pessoal, eu vou contar para vocês. Frango não tem hormônio, porque o hormônio é caro. Frango é um cruzamento das melhores espécies. Os maiores são cruzados com os maiores, e o que vai dar? Um baita do frango. É o melhoramento da espécie, né? O melhoramento da espécie. E aquele frango vai para abate mais rápido. Porque o que eles pensam? No lucro. Mas é muito mais caro tu dar hormônio do que tu fazer o frango maior, que tem o peito maior, que é maior, com outro frango, cruzar com outro frango que tem o peito maior, que é maior. É muito mais fácil fazer esse cruzamento, selecionar os melhores e cruzar. Do que tu ficar enchendo o frango de hormônio. Então, assim, as pessoas têm que começar a entender isso. E o frango é uma carne extremamente boa, principalmente para quem precisa comer uma proteína com alto valor biológico. E ainda tem aquele receio, porque eu não posso comer gordura, porque a gordura é um horror. O frango é uma carne extremamente boa para ser consumida, de uma excelente aceitabilidade, porque assim, até idosos, o Emílio sabe, como atendeu, deve ter atendido bastante idoso, e vem atendendo bastante idoso. O idoso aceita melhor a carne branca. É uma carne com valor biológico altíssimo e que realmente é um excelente alimento. Então, assim, as pessoas têm que entender exatamente isso e ler sobre os alimentos e ler sobre essa
essa disponibilidade dos alimentos hoje em dia para entender o que mudou em relação à inflamação, o que a gente pode mudar em relação à inflamação e o que a gente tem que consumir para diminuir os fatores inflamatórios. Muito bom. Emílio, qual é o tratamento ideal para que uma pessoa chegue à remissão da diabetes tipo 2? O tratamento ideal é aquele que leve a pessoa a emagrecer, tá? E a perder peso para ela ficar abaixo do limiar pessoal de gordura dela e assim colocar o seu diabetes em remissão. Saiu agora em 2021 o maior estudo já realizado de comparação de dietas low carb e dietas very low carb para remissão de diabetes. Existe um conceito de número necessário para tratar, né? Cada remédio que a gente usa, por exemplo, o AS, você precisa usar em 40 pessoas para provocar benefício em uma pessoa. E aí, o número necessário para tratar de low carb e very low carb é de 1 para 2 para remissão de diabetes. Ou seja, de cada duas pessoas com diabetes que fazem low carb ou very low carb, uma entra em remissão. É um NNT, é muita coisa, é um NNT altíssimo, né? E aí, a gente vem usando esse conceito da relação proteína-energia, porque é um conceito que engloba low carb, né? Essa alimentação, proteína-energia, ela engloba low carb. Mas muito tempo, né, Cássia, ficou se discutindo, né, o que era melhor, uma dieta com pouca gordura, uma dieta com pouco carboidrato. E aí veio a ecologia nutricional, né? Na nossa jornada a gente vai ter alguém que vai falar... O doutor Marcelo Cardoso vai falar sobre isso. Doutor Marcelo Cardoso, que legal, eu vou querer assistir isso. Eu também. E ele vai falar sobre a ecologia nutricional, que aí deu alguns insights a mais, né? Sobre a nutrição humana, o que o ser humano realmente privilegia na alimentação. E aí criou esse conceito, né? De que a gente tem dois objetivos fisiológicos ao se alimentar. Atingir o nosso alvo de proteínas e atingir o nosso alvo de energia. Mas uma situação muito curiosa foi observada, né? Quando a gente atinge o nosso alvo de proteína, mas não atinge o alvo de energia, a gente para de comer. Mas quando a gente atinge o alvo de energia, mas não atinge o alvo de proteína ainda, a gente ainda fica com fome. Continua comendo. A gente continua comendo até atingir o alvo de proteína. Ou seja, isso mostrou que o ser humano tem um privilégio por proteínas. Ele busca proteínas. Aí isso foi chamado de alavancagem proteica. Protein leverage, né? Protein leverage. O ser humano tem uma predileção por proteínas. Então, a gente tem... vai falar sobre isso, né, Emílio? Sim. E o Felipe vai falar exatamente... energia também tem uma outra... E o Felipe tem, na verdade, ele já fez até lives com o Gary Neyman, enfim, a respeito justamente fez live. Assisti. Eu conversei com o Felipe ontem sobre isso. Ele estava aqui comigo ontem, falando sobre a palestra dele e explicando um pouco sobre a relação proteína-energia, né? Muito legal. Existe uma quantidade, já que você está falando em proteína e energia, Emílio, para uma pessoa leiga, né? Eu não sei nada de dieta e quero começar a fazer proteína e energia, essa relação, quero trabalhar melhor essa relação no meu prato. Então, como é que eu devo fazer? Que quantidade eu devo levar em consideração de proteína e de energia para que eu fique com um prato equilibrado, para que eu tenha uma alimentação equilibrada? Cássia, o valor que a gente utiliza é 1,5 grama de proteína, tá? Por quilo de peso ideal. Por exemplo, se o seu peso ideal for 60 quilos, tá? Aí você vai ter que comer 90 gramas, então 60 vezes 1,5 seriam 90 gramas de proteínas por dia. Né? Mas aí muita gente pensa assim, poxa, 90 gramas de proteína
Então é muito fácil comer 90 gramas de proteína, um bife de 100 gramas, então tem 100 gramas de proteínas, mas não tem. Não. Um bife de 100 gramas tem 25 gramas de proteína, um peito de frango de 100 gramas tem 30 gramas de proteína, um ovo tem 6 gramas. Então, você vai mais ou menos se orientando com esse alvo, né? Não é um alvo para lhe deixar obsessivo e dizer assim, poxa, eu tenho que atingir 90 gramas, mas eu só atingi 70, estou sem fome e vou me forçar a comer só para atingir o meu alvo. Não, né? A fome é realmente o guia, né? O corpo. Mas é 1,5 grama por quilo de peso ideal. Massa. Tá? E aí dá a quantidade de proteína em 24 horas. Como é? E aí isso dá a quantidade de proteínas que você deve ingerir. Ok. A cada 24 horas. A cada 24 horas. Eu tava vendo, Gabi. Né, mas sendo muito variável, né? Isso é muito variável. Claro. Pode, sim. Tem que levar em consideração, né, a individualidade de cada pessoa. Tem muitas variáveis que levam em consideração. Então, assim, um paciente que possa ter... Sim. É verdade. É. Eu acho que a Gabriela está saindo do ar. Você está me ouvindo? Tá. Olha. Não deu. Alô, pronto. Tá me vendo, Gabi? Tô, meu amor. Você tá sem som. Você tá sem som. Sério? Fale agora. Estão me ouvindo? Tá, gente, eu só tô lembrando vocês que assim, tem um período para a live poder ficar gravada, acho que tem um período, né? Assim, a gente já está terminando a live, então apontando para isso. Eu quero então, Emílio e Gabi, avisando a gente para a gente terminar, Cassinha. Deve ser. A gente vai marcar outro, porque eu quero conversar mais com você, com mais detalhes. E você também, Emílio. Eu quero agradecer muito a vocês por vocês terem doado esse tempo para conversar comigo, para falar sobre o trabalho de vocês, que é maravilhoso, e sobre a jornada que vai acontecer de 5 a 11 de julho, e vocês dois estarão lá também. O que é que eu quero de vocês agora? Eu quero que vocês deixem uma mensagem aqui para as pessoas que estão interessadas e que querem fazer a jornada com a gente, tá? Para a gente fechar a live e eu salvar a tempo. First. Eu não estou conseguindo ouvir a Gabi. Pode falar, Emílio, já que ela gostou. Eu vou convidar vocês para assistir a jornada. Eu acho que conhecimento é a coisa mais importante hoje em dia. A gente está numa era de muita guerra de desinformação. A gente sabe que tem uma indústria muito forte lucrando com a doença das pessoas, tanto a indústria farmacêutica como a indústria alimentícia. A gente precisa se orientar, precisa de conhecimento bom, conhecimento de qualidade. Existem 500 milhões de diabéticos no mundo, 7 bilhões de pessoas, né? Então, assim, eu acho que essa palestra sobre reversão do diabetes, ela com certeza vai ajudar alguém. E esses conhecimentos, eles são realmente libertadores, eles são definidores para se você não quiser, para você realmente sair dessa metodologia e desse entendimento de uma doença crônica e irreversível, em que o próprio tratamento, na verdade, o próprio tratamento atual leva a doença a ficar crônica. Isso é uma coisa muito, muito, muito importante, muito relevante. Então, a pessoa precisa mudar o curso da doença dela. A pessoa precisa entender que desde 2018, os Estados Unidos já admitem que é importante parar de comer glicose para quem está com problemas com a glicose. Por mais óbvio que isso seja, isso só foi admitido
pela primeira vez em 2018. Então, eu queria convidar todo mundo, porque eu acho que muita gente tem um parente diabético, Claro. um amigo diabético, é uma coisa muito, muito, muito prevalente. E eu acho que as pessoas precisam se libertar desse tratamento atual que está errado. Muito Tá? E a obrigada, gente meu querido. precisa se Muito orientar. obrigada. E um prazer, tá, Cássia, te conhecer. Muito obrigado. O E um prazer prazer foi todo também, Gabriela. meu. Prazer. Vocês estão O me prazer ouvindo? foi meu. Agora eu estou ouvindo, Gabriela. Agora deixa aqui a sua mensagem antes que a gente termine a live. Então, só convidando todo mundo. Primeiro, te agradecer, né, por esse convite De nada. irrecusável. Agradecer o Emílio pela parceria, que começou hoje, mas a gente já era nós éramos colegas do Diabetes à Solução. Ok. Então, estamos nessa jornada há algum tempo já. E, na verdade, falar para todo mundo, né, que se você tem alguém que você conheça que tem a doença autoimune, se você sofre com doença autoimune, se você quer saber mais sobre doenças autoimunes, sobre o mecanismo de imunidade intestinal, se inscreva na jornada da rebelião saudável, entenda como a estratégia low carb, como as proteínas podem nos auxiliar nesse processo. E assista a minha palestra, mande perguntas, a gente está para trocar. Essa troca é que faz com que a gente se rebele contra o sistema e cada vez Verdade. mais aumente essa rebelião, que é pela saúde, pela qualidade de vida. Muito obrigada, minha querida. Gente, agradeço demais a vocês. Vou marcar depois uma live com cada um separado para a gente conversar mais sobre cada um, a especialidade de cada um, que eu gostei muito de ter vocês aqui, tá bem? Um beijo Por grande. favor. Fiquem com Beijão. Deus. Beijo. Tchau, Noite, gente. tchau. Obrigada pela audiência. Obrigado, gente.